Então, eu vou efetuar um login aqui. No nosso ambiente de teste, nós temos uma conta testes, tá? Que também pode ser acessada por todos no ambiente de teste para verificar o perfil e configurar e fazer todo o processo lá, tá? Então, ao logar a página inicial, tá? Estou ajustando a tela que ele vai entrar aqui. Cai na tela inicial do sistema da SUSEP. Vamos começar avaliando a estrutura de servidores dentro do sistema, tá? Como que está a carga das unidades. Esse processo de verificação é importante que as chefias realizem a verificação de como está a estrutura de pessoas ali da sua unidade, para que comunique a Progep via já existe na FAQ lá da comissão, para fazer a correção no SI. A nossa carga vem do SI lá, é a mesma carga que é dada no SEI, tá? Da estrutura, de quem é chefe, quem é substituto, ela é atualizada a cada 2 horas, mas depende de como está configurado no SI. Então é importante que a chefia verifique se todos os servidores estão nas unidades corretas das divisões, quem são os chefes das divisões, porque quando abrir o programa, ele considera o número de vagas que está de pessoas dentro da divisão. Ele considera depois que essas pessoas conseguem fazer a inscrição, e essas pessoas também são notificadas via e-mail que o PGD foi iniciado, tá? Foi aberto. Então, tem estrutura hierárquica. Esse menu ele é disponível a todos, tanto servidor quanto chefia, tá? Então, tem pessoas, ele vai listar aqui. Então, tem o nome do colega do servidor, a unidade, tipo de vínculo, se ele é servidor. Aí nós criamos um perfil chefia para auxiliar aqui, que se verifique que a pessoa está com um perfil de chefia e um perfil substituto. Então, eu vou pegar, por exemplo, deixa eu pegar aqui, editoria, DTIC, vamos pegar da DGN, por exemplo. Vou filtrar aqui, ó. Então, ele está indicando aqui que existem 7 servidores na divisão, tá? E um dos servidores tem perfil chefia, ok? Caso algum servidor não esteja faltando na divisão, é necessário que faça essa solicitação para que faça a correção no SI, automaticamente 2 horas depois, né? No horário de 2 em 2 horas, o sistema faz a sincronização e atualiza aqui. Então, tempo máximo 2 horas já vai corrigir a informação aqui. É importante que já se verifique esse quesito, quem é que falta, quem é que não falta, e verifique principalmente, né? Daí a sugestão minha no SouGov, lá, se lá já está certa a estrutura, que é só solicitar a correção no SI, tá? Se lá já está certo, ok? Primeiro passo, então, verifiquei minha equipe, tá? Minha equipe está correta. Então, o que eu vou fazer? Após a comissão aprovar o edital da minha unidade, eu já posso vir aqui, tanto chefia quanto substituto, eles têm o mesmo nível de acesso, tá? Posso vir aqui e cadastrar as atividades no programa. Vamos respeitar e seguir esse fluxo para que funcione para todos, né? Então, a comissão aprovou a lista de atividades, pode vir já dar a carga dela no sistema e vincular ela à unidade. A sequência ela é determinada pelo edital que já foi enviado lá. Mas vamos lá. Eu vou pegar o processo lá do SEI. Tá, então vou compartilhar com vocês aqui, ó. Exemplo o nosso aqui da DTIC, tá? Então foi aprovado, a gente já pode ir lá pegar nossas atividades e fazer o cadastro no programa, ok? Então eu vou utilizar com base a tabela de informações que foram enviadas para a comissão. Essas informações vão estar registradas no programa aqui. Então, só estou mostrando a planilha aqui para vocês, para ver da onde eu vou estar retirando as informações, tá? Foi o que a gente enviou para a comissão. Então, vou tirar dessa tela aqui. Ponto aqui. Então, eu vou lá. No menu, atividades, todas as atividades. Ok? Então, ele já vai listar todas aquelas atividades que já estão cadastradas no programa de gestão. A gente já tem testes de algumas unidades aqui. Para simplificar a consulta, a localização das atividades, né, a DTIC organizou as suas atividades colocando a unidade, tracinho a divisão, traço a descrição da atividade, para facilitar a consulta na hora de localizar as atividades, para vincular as unidades, tá? Então, vamos lá. Eu vou cadastrar a atividade, ó, deixa eu voltar ali, botãozinho cadastrar a atividade, ok? Então, eu vou cadastrar a atividade, foi autorizado pela comissão. Eu vou pegar no documento, por exemplo, peguei uma atividade aqui, coloquei o título da atividade, aí eu vou colocar a faixa de complexidade da minha atividade,
está no documento lá. Parâmetros para definição da faixa de complexidade. Tá? Forma de cálculo do tempo. Alocação diária ou por atividade. Tá? Alocação diária é um recurso que existe da seguinte forma. Se eu tenho uma atividade de alocação diária, o sistema entende que todo dia eu realizo aquela atividade e utilizo aquela carga horária daquela atividade. Por exemplo, se eu tiver uma atividade de alocação diária de 4 horas, e eu colocar aqui, eu vou dizer uma vez no plano de trabalho que eu executo uma vez essa atividade, ele vai me alocar 4 horas por dia para executar, ou seja, ele vai lançar essa atividade no meu plano conforme for o número de dias dele, essa atividade. Então, nós na DTIC vamos trabalhar por atividade. Cada atividade que for necessária, a gente vai fazer a adição dentro do plano de trabalho. Permite teletrabalho, se é sim ou não, tá? Conforme foi enviado lá no edital para a comissão. Tá? Tempo de execução presencial e parcial também foi enviado lá para a comissão. Tá? Entregas esperadas, também essa informação consta no nosso edital. Ok? Então, preenchi as informações da atividade. Eu vou salvar a atividade. Ok? Salvei a atividade, ele vai ficar salvo aqui. Por isso que aqui nesse momento é importante o alias aquele, que eu vou pesquisar por ele aqui, ó. DTIC menos, por exemplo. Ó, ele já me trouxe essa atividade já próximo da minha unidade para que eu possa verificar, conferir se estão todas corretas, porque todas as atividades da instituição vão estar juntas aqui. Como nós temos na nossa planilha, ó, vou mostrar de volta. Atividade com 5 níveis de complexidade. Ou seja, cada atividade que foi enviada para a comissão, ela vai ser cadastrada 5 atividades no programa de gestão. Se não utilizou os 5 níveis, vai ser correspondente. Tá? A maneira mais simples de proceder é, cadastrou a primeira atividade, tá? Então, tem o botão aqui, ó, que é ver detalhes, eu vou clicar nele para mostrar para vocês. Ele vai mostrar a atividade, vai mostrar toda a descrição que foi colocada na entrega esperada, se permite trabalho remoto, a forma de cálculo. Ok? Aqui eu tenho que pesquisar de novo. Bom, do lado existe um botão copiar, tá? Que daí para a gente fazer a outra complexidade da mesma atividade, o caminho mais fácil é clicar no copiar, ele vai abrir a tela de novo para salvar uma cópia da atividade. Então, eu vou mudar aqui a minha faixa de complexidade, vou ajustar o texto aqui, vou ajustar a carga horária, a minha atividade e vou salvar. Agora vão existir 2 atividades ali, ó, com as suas complexidades. Assim vai fazer para cada atividade e a quantidade de complexidades que tiver. Após fazer o procedimento, confere se ficou certinho as suas atividades cadastradas aqui e o tempo presencial e o tempo remoto. O lapisinho aqui com o quadradinho para editar, a lixeirinha para excluir. Tá ok? Depois de vincular a atividade a uma unidade, já não vai deixar excluir mais a atividade. Ok? Aqui nós estamos cadastrando a atividade dentro do PGD. Ela não está dizendo ainda, essa atividade aqui, quem vai executar é a DSI, que pertence à DTIC. Tá? Esse é o próximo passo. Então, eu informei para o sistema quais são as atividades. O segundo passo é a lista de atividades das unidades. Para aqui, no menu, ele vai me listar as unidades que o pessoal já iniciou o cadastro ou que já foi feito algum cadastro, ok? Eu vou cadastrar a lista de atividades se eu ainda não executei nenhuma vez esse procedimento. Se eu já executei uma vez, ela não vai aparecer mais na minha unidade lá, porque ela vai estar nessa lista aqui embaixo, tá? Por exemplo, ó, verifiquem aqui que a unidade de teste, que é essa que eu estou trabalhando agora com vocês aqui no treinamento, ela já está nessa lista aqui, tá? A DSI, da DTIC, já está nessa lista. Se eu for cadastrar a lista de atividade, ele não vão existir aqui, ó, nesse menu mais essas unidades, porque elas já estão com atividades vinculadas, já foi iniciado o processo de vincular atividades a elas. Então, nesse caso, eu preciso, na unidade de teste, clicar no editar. Tá? Ele me traz 2 abas. A primeira, atividades selecionadas para a unidade.
E a segunda, todas as atividades, aonde me permite efetuar os filtros, como eu falei, de utilizar o alias é para esse momento aqui, ó, tá? Ó, eu vou filtrar e vou encontrar as atividades da minha unidade que eu quero. Eu vou encontrar as demais atividades. Tá? Então, nesse caso aqui, a pessoa vai vir aqui e vai vincular as atividades que são executadas por aquela divisão que ela está configurando, ok? Então, eu vou configurar aqui, ó, atividade de chefia de 80 horas, essa aqui de 160, aquelas de baixo lá eu não vou vincular. Seguindo orientações do Ministério da Economia, tá? Foram cadastradas atividades de ocorrência na aplicação, tá? Tá lá no portal do Ministério da Economia, do Programa de Gestão, uma lista de atividades de ocorrências, que é para a gente poder ocorrenciar aquelas atividades que ocorrem no dia a dia, que não estão no nosso plano de trabalho, mas que vão diminuir a nossa necessidade de entrega. Por exemplo, o servidor pegou um atestado médico de 3 dias, ele vai fazer o procedimento dele do SEI normal lá, vai registrar a autorização, mas no PGD aqui continua contando ainda 24 horas a mais no plano de trabalho dele. Para ele abater essas 24 horas, ele vai lançar uma atividade de ocorrência. Tá? Para esse procedimento, faz a pesquisa aqui por Unipampa, tá? Tá? Atividade de ocorrência. Não pegou ali? Aqui. E vou deixar assim. Bom, Unipampa é a atividade de ocorrência, a O, né? 02, e tem a lista de atividades de ocorrência da Unipampa conforme a orientação do Ministério da Economia. Licença para tratamento da saúde, recesso para comemoração de festa de final de ano, férias, feriados e pontos facultativos, participação em ação de desenvolvimento profissional de serviço, realização de atividade em outra unidade, tá? Essas atividades aqui, redução da jornada sem redução de remuneração, tá? Aí tá explicadinho certinho na página deles lá, mas eu já vou entrar nesses detalhes com vocês aqui. Então, eu vou vincular essas atividades à minha unidade também, para que os servidores possam registrar esse tipo e fazer a redução da sua carga horária, porque é uma atividade que não vai ser entregue nada, ok? Está vinculado, eu volto aqui na atividade selecionada e confiro a lista. Ok, pessoal? Aqui, ó. Atividades. Vamos voltar lá. Todas as atividades. Eu vou buscar aqui uma atividade da Unipampa. Ó, vou pegar essa aqui, por exemplo, a atividade. Ó. Execução de atividade inerente a curso, concurso público, exames vestibulares com pagamentos tal. Se eu for no visualizar, ó, a realização de atividade que enseja o pagamento e gratificação por encargo de curso ou concurso, tá? Conforme essa descrição do que é a entrega, do que é dado, foi retirada da página do Ministério da Economia, que trata desses aspectos. Vamos pegar aqui, férias. Ó, diferente de questões de saúde, as férias podem e devem ser programadas mediante acordo entre participação do programa de gestão e sua chefia imediata. Assim, o plano de trabalho poderá ser elaborado excluindo o período de férias do participante. No entanto, para fins de organização, sugere-se que o plano de trabalho seja elaborado considerando o período de férias. Tá? A orientação do Ministério da Economia quanto ao período de férias, ele tem 2 pontos. Eu posso montar o meu plano de trabalho descontando meus dias que eu estou em férias, ou seja, se eu tirei férias na quinzena do mês, meu plano de trabalho começa a partir do primeiro dia que eu retornei até o final do mês. Se eu tirei férias nos últimos dias do mês, o meu plano de trabalho termina antes de eu entrar em férias. Ou, como eles colocaram aqui, o servidor coloca uma atividade de ocorrência para complementar aqueles dias do plano de trabalho dele. Tá? Não há nenhuma regra fixa nesse sentido. A grande questão que a gente levantou o servidor tirou férias no meio do mês. Aí ele vai ter 2 planos de trabalho, com uns dias antes, outro com dias depois, ou ele cria um plano de trabalho e insere a ocorrência. Tá? Por que da ocorrência? A ocorrência é justamente para ajustar
qual é o tamanho da entrega que o servidor tem que efetuar, da sua carga horária, que ele vai despender de atividades, ok? Pessoal, aqui basicamente é o cadastro de atividades, tá? E lista de atividades da unidade. São 2 passos, né? A comissão autoriza, pode cadastrar as atividades e vincular a cada unidade correspondente. A gente pode ter no programa atividades a níveis de divisão, unidade e depois Unipampa. Então, a gente tem adotado o prefixo da Unipampa, adotou o prefixo da Unipampa, começando a atividade, da divisão vai ter a unidade, tracinho, a divisão, para facilitar aquela localização ali. Feito isso, nós já estamos com as atividades dentro do programa de gestão, algo que eu acredito que bem tranquilo, tá? O pessoal que já estava dos demais setores que estavam cadastrando aqui, pegaram o manual, o fórum, também não tem muito que a gente debater mais aqui, né? É pegar o que está no edital e transcrever para a aplicação. Após esse procedimento, aí abre o programa de gestão, planejamento, tá? Programas de gestão. Deixa eu ver o que está acontecendo. Abriu aqui a listagem dos programas de gestão da Unipampa, tá? Ele traz todas as chefias, elas estão como gestoras do sistema justamente para poder cadastrar as atividades e enxergam todos os pontos, todos os programas de gestão da Unipampa, tá? As chefias têm essa permissão. Deixa eu pegar um documento aqui que eu retirei uma informação aqui, ó. Isso aqui, ó. Então, pessoal, antes de iniciar o programa de gestão, tá? O cadastro dele, eu separei do Ministério da Economia lá, ó, tá? Vem lá do programa de gestão, orientações, aquela questão do registro de atividades de ocorrências, tá? Que foi incluído no sistema, vem de lá, tá? Tem na página ali lá do tutorial, a numeração também, a atividade de ocorrência 01, tudo aquilo que a gente colocou, tá? Então, veio de lá, as atividades, a gente colocou exatamente aquilo que o Ministério da Economia relata lá, a numeração acima é meramente sugestiva, trabalhamos com ela, porém, com relação ao Ministério da Economia, as atividades de ocorrência já se encontram cadastradas, que era citando do sistema deles, tá? A gente adotou o mesmo padrão de registro ali até para facilitar o entendimento e a comunicação. Aí, mais nas demais documentações, eu separei uma parte aqui que fala da questão da estrutura hierárquica, tá? Entre chefia e servidor. Eu vou colocar para vocês esse ponto aqui que eu achei importante a gente deixar ele bem claro. Ressalta-se, tá, que o PGD é baseado especialmente na confiança existente entre chefia e subordinados, mas que, na hipótese de o substituto atuar como chefe dele mesmo, aceitando seu próprio plano de trabalho e avaliando suas próprias entregas, isso ficará registrado no sistema e a chefia imediata avaliará as medidas cabíveis. Por que isso, pessoal? Eles colocam aqui a estrutura hierárquica. Ó. Na estrutura ideal, o chefe está uma unidade acima dos demais servidores. Com isso, tá? O chefe ele não consegue fazer as atividades por ele mesmo. Nesse caso aqui, o substituto está no mesmo nível dos demais servidores. Então, a pessoa ela é servidor e é substituto. E está no mesmo programa de gestão, ela consegue criar o seu plano, autorizar, aceitar, fazer todo o procedimento via programa. Mas daí está ali, que eles ressaltam, que é na confiança entre chefia e subordinados para que se execute o programa da melhor forma possível, tá?
Então, aí eles indicam um nível acima ali, que tanto chefia como substitutos estão um nível acima dos demais servidores da equipe. Só para colocar para vocês um pouco mais de informação, né? Isso que eu peguei da página lá e separei, para ressaltar que é importante, que na aplicação ela não traz restrições, e traz o mínimo de restrições possível, tá? Justamente para que o maior número de órgãos federais consiga utilizar a ferramenta e adequar a sua estrutura hierárquica. Bom, vamos voltar ao programa lá. Então, ele está aqui. Eu vou cadastrar um novo programa de gestão, ok? Então, eu vou em cadastrar programa de gestão. Vou selecionar a unidade, tá? A minha unidade é a unidade de teste. Prazo em dias para comparecimento. Isso aqui consta na nossa minuta lá, é 3 dias, tá? Prazo em dias de fase de habilitação. É o número de dias que ficará aberto para os colegas fazerem a inscrição. Vou colocar 2 dias. Data de início do PGD. Vou abrir aqui para vocês. Ó, vou tentar colocar PGD de ontem, de 30 de agosto a 31 de agosto de 2023. Tá? Termo de aceite. É o termo de aceite que o servidor vai dar no plano de trabalho para participar do programa. Esse termo de aceite aqui, a comissão vai informar o texto padrão dele. Tá? Então, independente do texto que for preenchido aqui, na hora de pedir ao servidor, ele vai sempre ser o texto padrão lá. Então, vou colocar aqui, aceite. Tem 2 modalidades de funcionar. O texto padrão. Tá? Uma, ele vai usar o texto que eu estou informando aqui, e a outra, a instituição define um texto. Tá? O Ministério da Economia e a SUSEP, eles trabalham com texto fixo, né? Então, independente do texto que for colocado aqui, o sistema sempre orienta, coloca o texto que foi definido fixo lá. Vou dar um avançar aqui, ó, para vocês verificarem ó, o que vai acontecer. A data de início do programa de gestão deve ser maior ou igual à data atual. Isso é um dos pontos que a gente tem que observar. Eu não consigo lançar um programa de gestão retroativo. Tá? Então, eu vou lançar o programa de gestão, ele vai começar para frente. Ok? Então, vou colocar. Ele começa hoje, consigo lançar. Ou começa dia 1º, começa dia 5, dia 7. Eu vou colocar hoje, que a gente vai estar fazendo treinamento e precisa fazer todo o procedimento hoje e começar os planos de trabalho, tudo, senão ele não vai aceitar lá na frente. Ok? Então, de 30 de agosto de 2022 a 31 de agosto de 2023. Isso aqui é conforme a informação do edital também lá do prazo de validade que foi definido para o programa de gestão. Vou avançar. Avancei. Ó, então, ele criou aqui. Ele já verificou quantos servidores tem na minha unidade, são 6. Tá? Ele está me mostrando os termos de aceite aqui. Então, o aceite é o texto padrão. A gente está aguardando a comissão nos informar o texto correto para a gente atualizar nos ambientes. Tá? Mas ali, o aceite, a gente pode informar ali, aceite nos termos do edital, se quiserem colocar ali a informação para ficar mais precisa, mas vai ser um texto padrão para toda a instituição, que vai conter as informações necessárias. Fiz esse processo. Comecei o programa, defini que vão ser 2 dias de habilitação, que ele vai iniciar agora, que ele vai terminar, em qual data ele vai terminar. Tá? Aí eu posso cadastrar metas, algumas metas que vão ser que vão ocorrer nesse programa de gestão, que são atribuídas, que são definidas, tá? Se eu tiver a definição delas, não é obrigatório nesse momento, tá? Então, ó, vamos supor aqui, realizar a atividade X lá. Entrega um relatório. Porque é uma meta, é só para ter um controle do que está dentro do escopo ali, antes ainda de fazer a execução dos servidores. Descrição. Tá? Cadastrei uma meta. Cronograma. Aí, cronograma é um item que pode ser bastante utilizado, né? Que é definir. Eu posso definir já, enviar ao aceite do programa algumas datas de reuniões agendadas, alguns eventos que vão ocorrer que já estão definidos, já você tem data, já pode ser colocado aqui, ou depois pode ser editado e colocado durante a execução do programa para que os demais da equipe que estão dentro do programa possam verificar.
Eu posso cadastrar aqui, ó. Dia 5 de setembro, né? Reunião, 3 horas. Tá? Cadastrei um cronograma lá, algo que vai ficar visível, todos quando forem aceitar o programa ou forem navegar no programa vão poder ver essa informação. Ela tem mais o caráter de organizar as informações, tá? Histórico. Aqui fica o histórico de quem fez, ó, eu estou com um programa de gestão em rascunho, tá? Porque eu estou criando ele, editando, ele está em formato de rascunho, eu sou o usuário coordenador aqui da aplicação, tá? Aí eu vou cadastrar as atividades previstas no meu programa de gestão. O que está previsto para ser executado dentro dele. Então, vou lá. Aí, ele vai me dizer qual a modalidade, tá? Que eu quero cadastrar e quais atividades que tem. Porque eu posso ter vários tipos de atividades, né? A gente tem as modalidades. Vamos lá. Eu vou escolher aqui, ó, teletrabalho integral. Ok? Vamos supor que eu vá disponibilizar nessa configuração para o edital lá, são 4 vagas, tá? Para teletrabalho integral, e eu vou marcar que estão todas as atividades da minha unidade, que estão vinculadas à minha unidade. Aqui ele já vai trazer somente as atividades da minha unidade. Aqui a gente precisa fazer uma alteraçãozinha no combo lá para ele liberar o botão salvar, tá? Nem sempre ele libera, ok? Vou salvar. Ele colocou lá. Teletrabalho integral, 4 vagas, as atividades que estão previstas para serem executadas, incluir lá o registro das ocorrências. Ok? Vou adicionar a modalidade parcial. Ó, observe que ele já me disse que agora existem 2 vagas disponíveis ainda para que eu faça dentro desse mesmo programa de gestão, desse mesmo processo de seleção aqui. Tá? Então, existem 2 vagas que eu vou adicionar para essa modalidade aqui. Ó, então, eu configurei, tá, um programa de gestão, defini o início, defini o período da fase de habilitação, quer dizer o quê? Tem um botão que eu dou start. A partir daquele momento que eu dei o start, ele vai manter o programa aberto por esses dias que estão aqui, para que os candidatos façam a inscrição. Nada impede que se encerre antes, tá? O sistema não tem esse bloqueio também. Automático, ele vai acabar a fase de habilitação em 2 dias. Então, eu tenho a modalidade, número de vagas e as atividades previstas para serem executadas. Também, de acordo com as orientações do Ministério da Economia, como o programa de gestão ele tem períodos longos, essa parte aqui é uma previsão das atividades. Depois tu vincular novas atividades, se tiver que fazer alguma alteração, alguma coisa, o sistema permite, né? No nosso caso, a gente precisa que as atividades passem pela aprovação da comissão, que tem as informações, né, aprovadas. Se faltou alguma atividade, porque a questão de atividades é para ela ser flexível, segundo a orientação do Ministério da Economia, para a gente poder ajustar. Então, cadastrei, configurei meu programa de gestão, tá? Hoje. Aí eu tenho o botão aqui, ó, iniciar fase de habilitação. Nesse momento aqui, o sistema de testes não manda e-mail, tá? O sistema de produção manda, vai ser enviado um e-mail para todos os servidores da unidade, avisando eles que foi criado o programa de gestão, que eles podem realizar a inscrição, tá? Então, vou lá, inicio a fase de habilitação. Vou confirmar. Ó, dados alterados. Ele já coloca aqui, ó, a opção de me candidatar. Lembrando daquela estrutura que eu comentei com vocês ali. A unidade, como eu estou dentro da unidade que eu sou o chefe, nesse caso aqui, eu faço parte da unidade. Eu posso me candidatar nesse mesmo programa de gestão. Mas daí, seguindo a orientação do Ministério da Economia, se eu me candidatar no programa de gestão da minha unidade, que eu sou chefe, o ideal é que quem faça a seleção dos servidores dentro da unidade seja o chefe acima, né? Ele que finaliza o processo depois da unidade, para ficar o registro que foi ele que aprovou o chefe de entrar no programa, ok? Nesse ponto aqui, ó, a gente precisa atualizar a página aqui, ó. Eu vou pedir para os colegas que estão com acesso aos que realizem se candidatem ali para mim. Eu vou entrar na tela do servidor aqui para vocês agora.
Esse aqui já não precisa mais. Deixa eu achar o outro. Aqui, ó. Bom, deixa eu pegar agora o outro aqui. Bom, então aqui eu estou numa... Vou logar de novo. Ó, vou logar como usuário servidor. Ó, loguei, como sou o servidor. Loguei, tá lá a gestão para mim, que está em fase de habilitação. Ok? Então, eu vou clicar no olhinho. Vou ver os termos de aceite. Confira a data de início, data de fim, tá? Prazo de comparecimento, tá? Que está definido. Posso ver cronograma, tá? Resultados e benefícios aqui, que é a questão da meta, indicador, descrição que a gente tinha colocado lá atrás, que a gente cadastrou. As atividades previstas em cada modalidade, tá? E posso me candidatar a alguma das vagas, ou as duas vagas posso me candidatar. Aí ele vai me dizer as atividades a serem realizadas, tá? O termo de ciência, aquele que foi configurado lá, estou na área do servidor agora, dou aceite, me candidato. Já ficou lá pendente a minha aguardando a aprovação da minha candidatura, ok? Se for o caso de alguma unidade que o servidor estiver disputando, que vai ter classificação, ele pode se candidatar, o sistema permite que ele se candidate nas duas modalidades, tá? Porém, na hora da chefia fazer o aceite, automaticamente o sistema recusa a outra oferta do servidor. Se eu aprovei ele no integral, no parcial já fica negado. Se eu for lá no parcial aprovar ele vai negar no integral. Então, eu vou fazer o processo aqui para mostrar para vocês lá na parte de gestão como fica. Digamos que um servidor se candidatou nas duas vagas, tá? Do servidor para ele se candidatar, isso aqui, entrar aqui, clicar nesse botãozinho que ele se candidatou, ficou assim, aguardando a aprovação. Tá ok? Vamos pegar a tela agora que eu volto na tela. Aqui. Tá. Então, vamos lá. Feito esse processo, ó, eu vou atualizar minha página, entrei de novo lá, chegou no dia de selecionar os candidatos, já passou o período que eu deixei aberto ali, ou, segundo o Ministério da Economia também já orientou nas lives deles ali, se todos os candidatos, todos os servidores da unidade já realizaram a sua inscrição, se é um caso que a unidade vai aderir 100%, a qualquer momento a chefia pode entrar lá e fazer o fechamento, porque não há mais ninguém, nada que o servidor possa fazer. Ser candidato, uma vez foi candidatado, aguardando a solução da candidatura. Ok? Então, estou carregando aqui para garantir que esteja atualizado. Selecionar os candidatos, ó, e concluir a fase de habilitação. Então, eu vou selecionar os candidatos, ele já vai vir aqui, ó. Ó, já vai me listar aqui, ó. Teletrabalho integral. Tem 4 vagas. Servidor 1, servidor 3, servidor 4 se candidataram. Teletrabalho parcial. Servidor 1 também, servidor 4 também se candidatou aqui. Vamos supor que eu vá aprovar, tem as 3 vagas aqui em cima, são 4, né? Vou aprovar esse cara aqui no integral, esses 3 servidores no integral. Aí eu vou descer lá embaixo, mas eu aprovei sem querer aqui embaixo, ele de novo aqui. Quando eu aprovei aqui, o sistema já desaprova lá em cima, porque o mesmo candidato acabei. A última aprovação minha é a que vai ter valor, ok? Então eu vou aprovar aqui 1 e o 3 aqui, e o 4 vai permanecer no parcial. Vou salvar a seleção e concluir a fase de habilitação. A partir desse momento que eu concluí a fase de habilitação, fechou, esses servidores já estão dentro do programa de gestão, já nas modalidades que eles estão definidos aqui. Tá? Vamos verificar o que acontece nesse caso aqui. Ó. Então, ele já colocou lá, ó, candidatos aprovados, o servidor 1, o servidor 3 está no teletrabalho integral, o servidor 4 está no parcial. Ok, pessoal? Próximo passo é criar o plano de trabalho. Tá? Cada servidor que está no programa tem que criar o plano de trabalho ou a chefia tem que criar para cada servidor que está no programa de gestão o plano de trabalho dele, referente ao período que consta no edital lá. Acho que na sugestão havia 3 opções, né? A antiga trabalha com mensal, né? O plano de trabalho é mensal. Tá?
Vamos lá. Ó, atividades previstas. Então, teve os candidatos que estão aqui. Cronograma está lá, eu posso cadastrar cronograma e ajustar dentro do meu programa ali. Plano de trabalho. Ó, ele vai me mostrar aqui. Não existe nenhum plano de trabalho ainda. Tá? Vou cadastrar um plano de trabalho. Então, eu vou aqui cadastrar plano de trabalho. Vou escolher as pessoas aqui. Vou escolher, por exemplo, usuário e coordenador. Tá? O que o sistema já fez? Ele foi lá e já disse, ó, vai cadastrar um plano de trabalho, mas essa pessoa está no presencial. Ela não participou desse programa de gestão. Tá? Vou escolher o usuário 4. Ó, está no teletrabalho parcial. Quando tu vai fazer o cadastro aqui, ele já traz qual é a modalidade que o servidor está. Aqueles que não escolheram uma modalidade ou não foram classificados para uma modalidade, eles estão considerados no teletrabalho, aqui, ó, no presencial, desculpa. Estão considerados no presencial. Então, vou escolher o servidor 1, teletrabalho integral, vou informar a data. Aí aqui vem o detalhe, ó. O plano de trabalho ele também não me deixa montar um plano de trabalho com data anterior, tá? O programa de gestão é para se fazer planejamento, gestão. Então, eu posso montar plano de trabalho de hoje para frente. Não há empecilho. Agora, eu posso montar um plano de trabalho do dia 1º de agosto, sendo que hoje é dia 31. Ok? Então, vou colocar ali, ó, dia 31 de agosto, porque o programa também começa hoje. Aí, vou lá, setembro a 30 de setembro. O primeiro plano de trabalho para o servidor 1. Eu sou chefia, então eu estou vindo montar aqui para o servidor da minha equipe, tá? Mas quando ele entrar nessa tela aqui, só existe a opção usuário dele aqui. Ele não tem acesso a montar para os demais colegas. Né? Ele monta o dele, a chefia tem essa permissão. Dou avançar, ó, começou a montar o plano de trabalho. Como eu coloquei o período lá de 31 de agosto a 30 de setembro, ele já montou um plano de trabalho para mim de 84 horas. Tá? Por que isso? Por que 84 horas? Tá, ok? Aí eu vou fazer a conferência com vocês aqui e vou explicar o porquê. Ó. Nós já criamos essa estrutura aqui, ó. Ó, usuário servidor 1, a carga horária dele é 4 horas diária. Então, ele já considerou que a entrega do servidor tem que ser referente todos os dias daquele período lá do plano de trabalho, cada dia, descontando sábado, domingo e feriados, 4 horas por dia, tá? Por isso que deu 84 horas. Por isso que é importante, quando fizer a primeira etapa de verificar o cadastro de pessoas, conferir. A gente colocou nesse teste aqui para poder ter justamente essa diferença lá e ficar bem claro esse processo ali. Plano de trabalho. Ó, tá em rascunho, porque eu estou montando ainda, né? Vou colocar no olhinho. Ó, então, as 84 horas é o que eu preciso montar. É a quantidade máxima, tá? De atividades que eu consigo prever para um servidor. Ou eu, como servidor, posso propor para minha chefia. Não quer dizer, eu posso montar um plano de trabalho contendo menos horas? Posso. Posso montar no programa de gestão um plano de trabalho com menos horas, se a minha chefia aceitar que eu vou executar menos horas na entrega, o sistema aceita iniciar. O ideal para que se equalize é que você monte sempre o plano de trabalho observando essa regra. O sistema não bloqueia nesse aspecto, mas vamos lá. Vou cadastrar atividades, então, no meu plano. Vou escolher a atividade, ele vai me listar aqui. Eu tenho uma atividade de 40 horas aqui, ó, que vai ser executada. Então, desenvolvimento, tal, quantidade de repetições. Quantas vezes o sistema vai repetir essa atividade? Se eu colocar 2 aqui, ele já vai lançar o equivalente a 80 horas. Tá? Descrição. Aí eu vou fazer a descrição
do que o servidor, ou como servidor, o que vai ser executado. Vou botar assim, atendimento dos chamados da fila do gaúcha, números acordados. Tá? Chefe. Tá? Salvei. Ó, já incluiu a minha atividade, uma atividade, né? 40 horas. Ok? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou lançar também, que eu tenho férias nesse período desse mês também. Então eu vou lançar. Ele tem 4 horas de férias. Vamos pegar o que é férias aqui, ó. Férias. Repetição 1. Tempo previsto em horas por atividade. 1 hora que é previsto. As ocorrências estão com 1 hora. Cada ocorrência, elas não têm complexidade. Tá? Vou salvar. Feito esse processo, o meu plano de trabalho está prevendo o tempo de 41 horas. Tá? Ou seja, vai ser executado de 84, ainda restam 43. Vamos verificar aqui. O que daria de férias aqui? 44 dá 11 dias de férias, né? Isso. Tá. O servidor tirou 11 dias de férias. 11 dias de trabalho. Não que seriam 11 dias de férias, né? São 11 dias de período que ele deveria comparecer. Ou seja, 44 horas desse plano de trabalho, ele não precisa executar porque são dias que ele estava em férias. Então, ele vai criar o plano de trabalho dele e vai propor que vai ter uma atividade de ocorrência de férias, que depois ele vai fazer o ajuste lá, a solicitação, para que essa 1 hora aqui se transforme nas 44 horas, referente às férias dele. Tá? Então, ele tem uma atividade para entregar e uma ocorrência. E essa ocorrência ela vai ajustar conforme a sua carga horária. E não tem como a gente colocar aqui férias, vamos por férias 8 horas. Tem gente que vai ter plano de trabalho que tem 4 horas no seu plano de trabalho. Tem gente que tem 5, tem gente que tem 6. Então, a gente tem a atividade de ocorrência com 1 hora, a pessoa entra no plano dela, ela verifica quais os dias que ela deveria ter trabalhado, que não são finais de semana, né, que não estão no escopo ali, para poder dar a diminuição da sua carga horária. Então, 11 dias do meu plano de trabalho, eu estava de férias, nesse mês aqui. Ou seja, 44 horas. Eu vou transformar essa 1 hora aqui em 44. Tá? Vou lá, vou enviar para aceite. Então, eu vou enviar para o servidor. Eu sou a chefia, tá? Montei o plano de trabalho. O servidor tem férias, vai ter uma atividade de férias para ele lá, para fazer o ajuste. Confirmo. Ó, foi enviado para aceite. O servidor veio, tá no programa dele ali. Tem a atividade dele, tá aqui, ó. Então, o servidor entrou lá, vou entrar com o servidor de novo, para ficar mais clara essa parte aqui. Página inicial, tá? Então, tá o programa de gestão que está em execução, que o servidor já está participando. Tem os planos de trabalho, tem um plano de trabalho para ele aqui, que foi enviado 31 de agosto a 30 de setembro, está enviado para aceite. Ele pode clicar no olhinho aqui. Verificar aqui as atividades, dar o aceite ou fazer a rejeição do plano de trabalho. Se ele rejeitar, ele pode rejeitar, fazer o ajuste no plano, né? E trocando as atividades ali. É um planejamento, tá, pessoal? Do que vai acontecer. A mesma coisa, poderia ter colocado 2 atividades de 40 e o servidor lá, não, preciso fazer um ajuste que eu vou ter férias, uma dessa de 40 nós vamos retirar. Essa de 160 vai ser quebrada em uma de 80 porque eu preciso colocar minhas férias. Aí tem que fazer o ajuste para poder fechar a carga horária. Então, vou dar o aceite aqui como servidor. Tá? Ó, texto padrão que veio lá, que eu vou aceitar, confirmei.
partir do momento que eu confirmo, meu plano de trabalho ele fica na fila. Tá? Quando chega na data de execução, ele libera o botão para que eu inicie a execução. Por isso que eu tive que colocar o programa para começar hoje, o plano, para eu poder demonstrar para vocês aqui. Se eu fizer um plano de trabalho que comece 1º de setembro, eu não consigo iniciar a execução dele, porque não chegou 1º de setembro ainda. Tá? Se eu já fizer o planejamento do meu plano de trabalho de outubro, de novembro, de dezembro, é possível? Faz o planejamento do seu plano de trabalho ali. Só que, mesmo que a chefia aceite, só vai poder começar ele quando chegar no dia. Ok? Então, eu vou fazer aqui agora uma parte do servidor aqui, só para demonstrar. Ó, vou iniciar a execução, que depois é o foco nosso do próximo treinamento, vai ser essa parte mais do servidor. Ok? Iniciei a execução. Existe o quadro Kanban, que permite que eu arraste as atividades aqui, tá? E solicitações. Depois eu vou entrar um pouquinho nelas, mas o foco aí nessa parte do servidor fica para o próximo treinamento. O servidor vem aqui e vai colocar as férias dele, ó. Editar, vai dizer quando foi as férias dele, tá? Aí entra um detalhe. Eu não consigo registrar no PGD uma execução futura da minha atividade. Hoje é 31 de agosto. Quer dizer o quê? Eu só posso executar no meu plano a atividade de hoje. A carga horária que eu informar aqui. Tá? Mas vamos supor que meu plano tivesse começado 1º de agosto. Aí eu poderia escolher no filtro aqui de 1º de agosto para frente. Mas eu não consigo colocar que a minha atividade foi feita amanhã. Por exemplo, eu escolhi 1º de setembro. Ó. Nem abre ali. Ó. Tá? Então, hoje, 31 de agosto, como é uma demonstração, tá? É demonstrativo, ó. Vamos imaginar que eu coloquei lá de 31 de agosto a 15 de setembro. Coloquei as informações de quando foi meu período de férias, o tempo gasto para realizar a atividade. A gente sabe que foram 44 horas que foram envolvidas no meu período de férias que estava previsto que eu trabalharia. Tá? 11 dias era necessário que eu trabalhasse na previsão do meu plano de trabalho, mas eu tirei férias, eu preciso descontar esses dias que eu estava de férias. Ok? Férias. Tá? Registrei a minha atividade. Ou seja, minha atividade já está concluída, tá? As datas de quando eu registrei, quando foi início e quando foi fim, o tempo que eu disse que eu levei, 44. Como que eu faço para que a minha chefia valide daí que eu executei essa tarefa, gastou as 44 horas? Toda vez que uma tarefa minha estourar o prazo, tá, eu preciso entrar em solicitações e justificar um estouro de prazo. Tá? Eu clico aqui, ele vai me listar a tarefa que estourou, eu marco ela, coloco lá que é férias, as decorrências todas vão, é necessário passar por esse fluxo aqui, tá, pessoal? Envio para aprovação. Tá? Envio para aprovação. A minha chefia depois vai aprovar e vai contabilizar no meu plano de trabalho lá 44 horas cumpridas, né? Descontar essas 44 horas que foram férias, não teve entrega, mas foi registrada a atividade de ocorrência. A atividade aqui que eu tinha que executar, vamos voltar a ela, sou o servidor lá, executei ela, posso ter colocado ela como em execução, todo o processo ali, ou já dar o concluído dela. Dia 31 de agosto, tá? 31 de agosto, eu não consigo fazer diferente essa questão aqui. Qual é o tempo que eu levei na minha atividade? Aí eu vou registrar lá o tempo que eu levei para executar essa atividade, que ela pode ser mais ou menos. Só que sempre que eu registrar numa tarefa que eu executei, que eu levei mais tempo do que foi planejado, existe a opção de eu registrar um estouro de prazo, porque a minha chefia considere o prazo maior. Se eu conseguir justificar por que eu levei mais prazo naquela entrega ou naquela avaliação, senão, se eu levei o tempo correto ali das 40 horas que são previstas, né? Fiquei aguardando, fiz todos os procedimentos, e aqui está a entrega, ó, chamados todos atendidos conforme registro na ferramenta. Ou seja, o controle das microatividades é na outra ferramenta, que tu só faz o registro que tu atendeu, a tua chefia vai fazer a conferência para fazer a avaliação depois. Mas existe a limitação aqui, a gente tem 2.000 caracteres para registrar a entrega da nossa macroatividade. Salvo, né? Estou lá na parte do servidor, que vai ser nosso foco depois, ok? Então, tá aqui, ó.
O tempo planejado eram 41 horas, o tempo despendido que eu levei foram 84. Aí eu vou voltar lá a tela aqui. Aqui, tá? Tem, ó, no plano de trabalho, as atividades, o andamento. Aqui vai me mostrar o andamento. Vai me mostrar que o servidor já registrou que estão concluídas as atividades, tá? Que o tempo que foi planejado, uma atividade planejada é 40 horas, ele levou as 40, é 1 hora, ele levou 44. Ok? Aí eu posso conferir em solicitações. Ó, tem um estouro de prazo aqui. Sempre que tiver uma atividade de ocorrência, é necessário um estouro de prazo para que faça o ajuste da carga horária. Tá? Na questão, para facilitar o processo. Tá? Quando eu entrar na página inicial do sistema, a solicitação de estouro de prazo ela está aqui em solicitações pendentes, tá, pessoal? Então, se alguém já pediu alguma solicitação para excluir uma atividade, para trocar por outro da tua equipe, vai constar aqui. Aí tu pode clicar ali, tu vai cair lá dentro da mesma listagem, aquela que a gente estava. Ó. Então, lá na página inicial, ele tem um pequeno atalho que vem para cá. Aí tu tem que ir em solicitações, o prazo de atividade ultrapassado, clica no olhinho, aí vai ver lá, ok? Ó, ajustar automaticamente o prazo. Aqui é uma questão. Se eu ajustar o prazo, ele vai pegar a atividade do servidor e vai aumentar 43 horas lá. De 84 vai passar para 127. Porque ele entende que o servidor executou as atividades e ele não vai retirar outra atividade do plano dele, vai ter executado mais atividades que o previsto. A gente não... Inicialmente, né? Só se for necessário, marque esse campo aqui, senão não marca. Ok. É uma atividade de ocorrência, vai fazer o ajuste, né, de tempo planejado de 1 hora para as 44 horas. E vou aprovar. Ó, resposta da chefia aprovado. No histórico lá tá. O rascunho enviado para aceite em execução, o servidor 1 colocou em execução. Solicitações, a solicitação que foi realizada já está aprovada. No andamento, é a última etapa da chefia aqui. O servidor realizou a atividade. Conforme está na nossa minuta, a chefia tem até 40 dias depois que o servidor executou a sua atividade para fazer a avaliação. Tá? E a chefia vai vir aqui, vai clicar aqui na atividade, avaliar, vai dar a nota de 1 a 10, conforme a minuta lá. Tá? 10, ótimo. Verificado minha aplicação de controle. Tá? Salva. Deste plano de trabalho aqui, que está previsto, fechou o processo dessa atividade. Essa atividade está avaliada. O tempo que a chefia homologou foi 40 horas. Aí eu vou aqui e vou avaliar a outra atividade. Férias. Férias. Ó, então vamos lá. O tempo planejado foi planejado 41 horas, foi colocada a atividade de ocorrência. Tá? O tempo que o servidor levou, ocupou, independente de ser com a sua atividade de ocorrência ou com a sua atividade da unidade, foi 84. Tempo que a chefia homologou, as 84. Se o servidor não tivesse pedido o estouro de prazo, tá? Aqui teria 41 horas. Aí ele não considera o tempo que foi despendido, e sim o tempo planejado. Ele só considera que eu posso atribuir o tempo que o servidor disse que levou na tarefa quando ele pediu um estouro de prazo. Então, para todas as ocorrências, quando tiver que ocorrenciar alguma coisa, precisei, fui doar sangue lá, tenho direito a um dia, protocolei lá para a Progep no mesmo procedimento do CIM, tá? Aí venho aqui para descontar esse um dia da minha carga horária de trabalho. Vou entregar 8 horas a menos. É um dia de trabalho. Ou nesse caso aqui desse servidor que é 4 horas por dia, vou entregar 4 horas a menos. Ele vai botar uma ocorrência referente àquele tipo de ocorrência, vai dizer que teve um estouro de prazo, deu uma, passou para 4, e a sua chefia vem aqui e fecha o processo e finaliza. Quando terminar, que esse caso aqui terminou, eu terminei, eu avaliei, encerra o plano de trabalho.
Aí o servidor vai iniciar depois a execução do outro plano de trabalho dele. Que daí depois vai ser o nosso outro foco, que daí a gente vai entrar nessa parte do menu aqui, ó, meu trabalho, plano em execução, que daí é a nossa parte de acesso como servidor, respondendo aos planos de trabalho, tá? Daí é um foco um pouco maior nessa questão ali das ocorrências do registro. Mas basicamente é monitorar o andamento aqui e verificar as solicitações que são necessárias, tá? Pessoal, a minha parte ó, do overview do sistema em si, da execução da chefia, ela é até aqui, tá? Não sei se já tem alguma questão para colocar, senão a gente pode abrir para dúvidas, voltar em alguma parte do sistema, tá, pessoal? A gente tentou fazer um fluxo contínuo e, assim, demorou até um pouquinho ali, mas rápido, passar por tudo, mas está aberto para esclarecer as dúvidas de você sobre o sistema, tá ok? Jean, tem alguma colocação? Podemos abrir para dúvidas. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Pessoal, o sistema também vai ficar disponível, tá, para acesso, para o pessoal usar o ambiente de testes ali, fazer suas simulações até com a própria equipe, né? Então, também, as dúvidas surgirem depois, né, podem entrar em contato também, não tem problema. O sistema ele não permite, nessa versão aqui, 1.7, que é a última da SUSEP, ele não permite a chefia realizar a avaliação depois dos 40 dias. Tá? A próxima versão, tá, foi colocada a pergunta ali, tá, pessoal, se passar os 40 dias, se a chefia não avaliar, o que ocorre? A próxima versão, a SUSEP, pelo menos que eu tenho relatado lá, a SUSEP e o Ministério da Economia, que vai ser permitido que a chefia, mesmo assim, realize a avaliação. Tá? A próxima versão também, a gente está aguardando ela, a última foi lançada em novembro do ano passado, já está aguardando há algum tempo a próxima versão do Ministério da Economia, mas eles estão demorando um pouquinho para lançar a próxima versão da aplicação. As atividades avaliadas, depois que são avaliadas, informações estatísticas, elas são enviadas ao Ministério da Economia para um painel público que existe lá no programa de gestão, tá? Quantitativo de servidores que estão em teletrabalho, quantitativo de atividades, quantitativo de horas, tá? Que é um próximo momento nosso, a gente vai fazer, a gente não tem essa integração ainda, e até a semana passada havia 2 instituições enviando os dados, o Ministério da Economia e mais outra. As demais as instituições somente em ambiente de homologação, tá? Então a gente não está nessa etapa de enviar os dados para eles ainda, que é o próximo passo depois que a gente começar a ter nossas atividades avaliadas, tá? Ok, pessoal? Aí as atividades que são avaliadas são enviadas para lá para contabilizar nesse painel. Vamos às perguntas que estão ali. O plano de trabalho tem um limite de horas para cadastrar? Sim. Conforme o período que definiu o plano de trabalho, tá? Coloquei do dia 1 ao dia 5, tá? De segunda a sexta. Criei um plano de trabalho de segunda a sexta. Ele vai contabilizar o número de dias vezes o número de horas do servidor, tá? Então, são 5 dias, eu trabalho 8 horas, meu plano de trabalho tem que ser no máximo 40 horas. Trabalho 4 horas, vão ser 20 horas. A outra pergunta ali, quem vai cadastrar as atividades? Todas as chefias e substitutos estão como gestor do sistema, tá? Nesse momento, para que consigam, após a aprovação da comissão, entrar ali e realizar o cadastro de atividades. Caso tenham dúvidas, podem entrar em contato com a DETI, que a gente auxilia no cadastro, tá? Para a gente tentar agilizar ao máximo e nenhuma unidade ficar dependente que tenha que ser feito o cadastro, não foi da atividade, seu edital já está entrando, a gente habilitou todas as chefias como gestores, mas vai dar todo o apoio para auxiliar a cadastrar. A gente efetuou uma atividade com quem tiver com dificuldade ali, né? Cadastra uma atividade que seja necessária, seja suficiente, tá? Eu vou olhar aqui, que é mais tem dúvida aqui. Quem vai cadastrar a atividade já foi. O plano de trabalho tem um limite, já coloquei. As chefias e substitutos podem cadastrar porque eles têm o mesmo perfil de acesso.
Tá, Cristiano, eu não entendi o porquê das datas de início e fim 31 de agosto de 2022. Aqui eu criei um... A outra tela aqui, né? Vou pegar, só vamos conferir lá. Tá, é que como eu terminei a pergunta ali, tá? Como eu terminei o programa de gestão, iniciei hoje, terminei hoje, fiz todo o processo hoje, ele estava até 31 de setembro. O sistema foi lá e substituiu, que o meu plano de trabalho foi executado todo hoje, tá? Ele já finalizou ali, já atualizou a data, porque eu não consigo registrar que o meu plano de trabalho foi até setembro, se eu registrei todas as atividades hoje. Tá? Que foi a pergunta do que eu tinha visto ali, que era do Cristiano. Tá? O sistema trocou porque eu acabei finalizando e encerrando o meu plano de trabalho, tá? Deixa eu ver se eu vou botar reabrir aqui, né? Porque ele não vai reabrir agora, só depois que eu executar certo. Quando eu encerrar de novo, ele vai pegar a data do encerramento, tá? Aí quando eu encerro o meu plano de trabalho, né? Ele tem uma data prevista e ele acaba utilizando a data do encerramento, tá ok? A chefia ela pode reabrir o plano de trabalho se precisar ser ajustado alguma informação, alguma etapa ali, depois que o servidor solicitou o encerramento. Tá? Aqui ficou nesse sentido. Ficou claro, Cristiano, por que está 31 de agosto de 2022? E como no ambiente de testes eu realizei, criei o plano hoje, botei que eu fiz as atividades hoje, fechei hoje, ele não vai deixar que o meu plano termine 30 de setembro, porque eu já dei encerrado o meu plano hoje, e já registrei minhas atividades toda hoje. É porque a gente está fazendo uma operação de teste, né? No caso, o servidor vai encerrar o plano de trabalho dele no final do mês, no comecinho do próximo mês, mas sempre abram o plano de trabalho do próximo mês antes do término do mês vigente, tá? Para que garanta que pegue sempre todas as datas lá. Ana Paula, tem que ver se está dentro da Unipampa. O ambiente de teste só funciona dentro do domínio da Unipampa, tá? Ele não está externo. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Posso fazer planos em um período maior que um mês? Isso é previsto no edital. A comissão liberou lá no edital a hora que vai se definir o plano de trabalho, e daí está definido lá, e daí é enviado no edital à comissão, tá? Essa dúvida pode ser esclarecida com a comissão, mais precisamente. O sistema permite, tá? Agora depende das regras nossas. Aqui a mesma questão que a Vanusa perguntou ali, né? O plano de trabalho depende de como a unidade vai organizar e vai enviar o edital para a comissão. A DETIC, seu edital, seus planos de trabalho são mensais, tá? Aí os servidores vão realizar o plano de trabalho mensal. Nada impede de se cadastrar o plano de trabalho daqui até dezembro. Eu cadastrar meus planos, abrir ele, começar a configurar a minha. É um programa de gestão, tá, pessoal? Para eu conseguir me organizar, planejar. Eu posso cadastrar planos de trabalho futuro e deixando eles em rascunho, e ajustando as datas deles ali, ajustando as tarefas, e depois enviar eles para a SAIT, ou já enviar para a SAIT e já ficarem aprovados. Aí depende de cada unidade. A ferramenta, ela, como eu coloquei antes ali, tentei deixar claro, ela traz poucas restrições quanto à utilização. A maior parte é bom entendimento entre chefias e servidores. Assim, ó, Evaldo, hoje, né, por padrão, a gente habilitou ali para cadastrar atividades chefia substituto. Caso haja necessidade que algum outro servidor tenha que ter acesso para efetuar o cadastro ali, pode entrar em contato com a DETIC, tá? Que a gente verifica se tem como, mas vai ter que habilitar um período curto, né? Porque
Você tem que dar perfil de gestor do sistema para o outro servidor, tá? Ideal é... O cadastro, ele é rápido, tá, pessoal? Ele vai ocupar... Eu sei que nas demandas da gente, da correria nossa, do dia a dia, meia hora é bastante tempo, mas ele vai ocupar não mais do que meia hora para cadastrar as atividades. Vai pegar do plano do edital e vai transferir para a aplicação. E cada chefia de divisão pode fazer da sua divisão. E o ideal, no conceito que o Ministério da Economia passou, é que não se tenha muitas atividades por divisão, para que o controle fique mais fácil, né? Ele não tem o objetivo de ser um controle de fábrica, assim, cronômetro, com muita precisão de minutos, segundos, e sim de entrega, ó, naquele bloco, naquele período, naquela macroatividade. O que o servidor é capaz de me entregar? O que eu espero dele? O que ele me entrega? E como que eu avalio aquilo que ele me entregou? É nesse conceito, porque eu participei com eles, tá? As demais dúvidas agora a gente esclarece com a nossa comissão e vai alinhando. Eu acho que eu cheguei na última. Tá. Ana Paula, não conseguiu acessar a Ana Paula dentro do campus. Vou passar pegou o login de novo ali. Vou passar de novo aqui. Peguei, mas não dá para acessar no campus aqui. A gente está com a internet cabeada, né? Mas nenhum dos três que estamos aqui, servidores, conseguimos abrir o ambiente de teste. Sim. Qual campus está? Livramento. Tá. Eu vou, assim que terminar aqui, eu vou abrir um chamado para o pessoal de TI verificar, tá? Tá bem, obrigado. A gente verifica, assim, porque dentro do domínio do Unipampa para todos estar acessando, tá? Ele está interno. O de produção, ele já está externo, tá? O de produção, a gente já liberou acesso externo, tu acessa qualquer link. Aí não tem a palavrinha testes ali, mas tem o ambiente de produção, né? E as chefias, o ideal é que só cadastrem atividades após a comissão aprovar. Perfeito. Obrigada, André. Ok. Ó, o Campus João Pedro também relatou mesma questão. Deve ser alguma questão do firewall que está bloqueando, tá? Assim que terminar aqui, eu já chamo o pessoal ali, a gente já verifica. Alguma dúvida, pessoal? Pessoal, se não temos mais nenhuma dúvida, eu acho que podemos encerrar, né? A gente já está no tempo aqui. E agradeço a participação, agradeço o trabalho do André, a implantação aí do sistema, e o treinamento. Na realidade, assim, o sistema está sendo implantado, né? O programa está sendo implantado. Então, dúvidas vão surgir a todo momento, mas eu peço que vocês entrem no sistema, testem ali, né? No de testes. E, no momento, e surgindo dúvidas, né, vocês podem ir encaminhando, né, que a gente vai tentando resolver. Até essa questão dos acessos aí, em seguida a gente já vai ver também. Certo? Certo, né, pessoal? Acho que minha parte fechou, então. Tá, obrigado a todos, então. Qualquer dúvida sobre editais, planilhas, lá no e-mail da comissão, então. Muito obrigado. Obrigado, pessoal, também.